Olá pessoal, aqui é o professor Tom e hoje a gente vai, no nosso Podgel, falar sobre a terceira revolução industrial. Vamos fechar aí essa trilogia. No episódio anterior a gente falou da segunda revolução industrial e no anterior ao último a gente falou da primeira revolução industrial. Hoje a gente fecha as revoluções industriais, com a terceira revolução industrial. Vamos nessa? Então, sob uma nova base tecnológica e produtiva, a segunda metade do século XX marca a mundialização da economia capitalista e da expansão das empresas multinacionais. Os avanços científicos e tecnológicos eles trouxeram diversas modificações na produção e na distribuição espacial da indústria. Isso fez com que muitos autores que qualificam essas modificações como uma nova fase do processo produtivo nomeassem esse período, esse momento que nós vivemos, como terceira revolução industrial. Esses avanços eles dinamizaram os meios de comunicação, tornaram os meios de transporte mais eficientes, potencializaram as trocas em âmbito global, a fim de aumentar a lucratividade, que é a atividade fim mesmo do capitalismo, é o aumento do lucro. Sempre a busca e o aumento do lucro. Toda essa dinâmica ela resulta na reestruturação do sistema capitalista, na organização produtiva e as relações de trabalho, tornando a flexibilidade um dos símbolos, talvez o maior símbolo desse período que a gente vive, o período contemporâneo. Nesse momento em que a gente vive, o modelo de produção da Ford foi colocado em xeque pelo modelo da empresa japonesa Toyota, o toyotismo, que traz para a gente a ideia de um processo produtivo mais descentralizado. Dessa forma, a produção se fragmenta e as unidades produtivas passam a se instalar em locais onde os custos são mais vantajosos. A partir desse momento, a produção de mercadorias diversifica ainda mais e atinge mercados em todas as partes do mundo, antes inimagináveis. A terceira revolução industrial ela marca uma verdadeira revolução técnico-científica informacional e se caracteriza pelo desenvolvimento das indústrias química, farmacêutica, aeroespacial, de biotecnologia, de tecnologias da informação e robótica. A localização de uma indústria, especialmente no início do processo de industrialização, essa localização ela estava diretamente relacionada à busca de vantagens econômicas, que pudessem trazer aos capitalistas melhores condições em relação à concorrência. Essas vantagens competitivas que as indústrias conquistavam, a gente dava o nome e dá ainda o nome de fator locacional. Quanto menor o custo com a produção, com o pagamento da mão de obra e com o transporte, maiores são as possibilidades de que o lucro seja alto. Então, dessa forma, é importante que a indústria esteja localizada em uma região com concentração de mão de obra, mercado consumidor, matérias-primas, rede de transporte eficiente, recursos energéticos e infraestrutura adequadas. Um exemplo muito bom e bastante conhecido são as indústrias que surgiram com a primeira revolução industrial lá atrás, século XVIII, e se concentravam próximas à matéria-prima da época, que era o carvão. Mesmo assim, com a dispersão da produção, a terceira revolução industrial ainda presencia inúmeras desigualdades, uma vez que a própria produção tecnológica se distribui de forma desigual. O capitalismo é um sistema que produz desigualdades. Bem, a gente pode falar então um bocado também sobre os fatores locacionais. Muitos lugares com esses fatores locacionais semelhantes, eles disputam a instalação de uma nova indústria, a partir da concessão de benefícios, conhecidos como incentivos fiscais. O Brasil mesmo, na década de 90 do século XX, ele passa por uma guerra fiscal entre os estados, que buscavam oferecer mais vantagens para as empresas multinacionais que estavam interessadas em vir para cá se instalar. Isso aconteceu muito com relação às indústrias automobilísticas. A Renault foi para o sul, a Peugeot veio para o sudeste, e assim foi acontecendo a partir das vantagens que essas empresas foram recebendo.
Essas vantagens elas podem ser a redução ou eliminação de impostos, financiamentos a juros reduzidos, doação de terrenos, flexibilização de leis trabalhistas. Por outro lado, alguns fatores locacionais exercem influência negativa sobre a instalação de uma nova planta industrial, sobre uma nova indústria aí que queira se instalar em determinado lugar. A gente pode citar como fatores negativos a poluição, a elevação de impostos, o aumento dos salários e o grau de sindicalização dos trabalhadores. Para a indústria, quanto maior é a força sindical, pior é para negociar esses salários para a indústria, não para os trabalhadores. Porque a indústria vai sempre buscar, o capitalista vai sempre buscar redução do custo. E pagar salários mais baixos é uma forma de reduzir custos. Então, quanto maior for a sindicalização de um determinado lugar, pior vai ser para essas indústrias. Tá? A carência de infraestrutura também é um sistema, também é um fator importante, de negativo, um fator negativo importante. O sistema de transporte ineficiente também, com estradas e vias esburacadas, mal iluminadas, pedágios elevados, condicionamentos, esses atrapalham o sistema de distribuição e o escoamento das mercadorias. Também são fatores fundamentais, que acabam por repelir a instalação de uma empresa em determinado local. O desenvolvimento e a modernização desses sistemas de transporte, de comunicação, os avanços da informática, a diminuição dos custos de deslocamento, de certa forma, eles alteram as estratégias locacionais de determinadas indústrias. Uma vez que eles que são capazes de, em curto espaço de tempo, fazer com que a mercadoria chegue ao seu destino final, ou seja, ao mercado consumidor. Os intensos avanços tecnológicos reestruturaram a dinâmica econômica mundial, potencializando a comunicação, a velocidade da circulação da informação, o ritmo dos transportes e, especialmente, o encurtamento das distâncias. E esse encurtamento a gente coloca aí entre aspas. Com isso, novos fatores locacionais ganham destaque, dentre eles a gente pode dizer a proximidade com centros de pesquisa e desenvolvimento científico, a gente vai falar aí, que são os tecnopolos, a gente vai falar mais para frente, as universidades, especialmente universidades públicas, quando em se tratando de Brasil, e a mão de obra altamente especializada, sobretudo pesquisadores com grande capacidade de inovação. A gente fala também um pouquinho agora sobre os dois modos de produção que dominaram aí a segunda e a terceira revoluções industriais. O Fordismo e o Toyotismo são esses modelos criados por duas empresas automobilísticas, a Ford nos Estados Unidos e a Toyota no Japão, em momentos distintos, com a intenção de otimizar a produção e aumentar a lucratividade, sempre. O Fordismo, que foi criado pelo Henry Ford no início do século XX, ele se caracterizava pela rígida divisão do trabalho e pela racionalização da produção, por meio da implantação de esteiras rolantes nas linhas de montagem dos automóveis, como a gente falou no episódio anterior. Ford ele acreditava que para uma produção em massa era necessário um consumo em massa. E para isso acontecer, ele investe muito no aumento da produção. Com a linha de montagem e a esteira rolante, as peças chegavam aos operários sem que precisassem se deslocar, de modo que eles executassem apenas uma tarefa mecânica e repetitiva. Para esse consumo em massa, era necessário que os trabalhadores tivessem salários condizentes com a necessidade de consumo que estava sendo imposta. Então eles precisavam ganhar bem. Por esse motivo, para viabilizar a produção fordista, foi necessária uma associação do capital com as políticas econômicas da época, fundamentadas no bem-estar social, no combate ao desemprego e no aumento de salários. Olha só. Logo, esse modelo se espalha para outras empresas norte-americanas e para a Europa, e de diversos setores, não só automobilísticos. Durante a segunda revolução industrial, graças à expansão dos meios de comunicação e dos sistemas de transporte, que permitiu que boa parte das unidades industriais se instalassem distantes das fontes de energia e das matérias-primas. Esse modelo fordista ele entra em colapso
né? Ele entra em crise, né, devido aos processos de reestruturação econômica, política e social instaladas no mundo a partir dos anos 70 e especialmente após a Guerra Fria terminar em meados dos anos 80. Além disso, né, o Fordismo ele exigia uma intensa arrecadação de impostos para arcar com os benefícios concedidos aos trabalhadores. Assim, cabia às empresas pagar mais impostos, reduzindo suas taxas de lucro. As crises do petróleo, que provocaram o aumento dos preços dessa mercadoria, por exemplo, contribuíram para a obsolescência, né, para que esse modelo se tornasse, né, ultrapassado, digamos assim. No caso do toyotismo, ele surge, né, em resposta a essa crise do modelo fordista. E a japonesa Toyota ela cria esse modelo de produção industrial também chamado de acumulação flexível, que é pautado na descentralização da produção e na substituição do homem pelo robô na linha de montagem. Isso já gera um problema, o desemprego estrutural. Você tira o ser humano, você coloca robôs na linha de produção, você tira empregos, né? Você reduz a oferta de emprego, você muda, né, o emprego, muda a característica do emprego. A difusão da informação e da comunicação à distância, bem como o barateamento dos meios de transporte, permite que a produção pudesse ser feita em várias unidades produtoras menores, reduzindo os encargos trabalhistas das empresas. A própria robotização ela provoca efetivamente essa dispensa de trabalhadores nas fábricas em prol da dinamização e da redução de gastos. A produção da Toyota, e das empresas que adotam esse modelo torna-se cada vez mais descentralizada em unidades menores distribuídas em diferentes países do mundo. Da mesma forma, a prática da terceirização, né, o que é a terceirização? Ela consiste em destinar a outras empresas diferentes atividades, né, que não são atividades fins da empresa, como o suporte, a manutenção, a segurança, né? Isso torna-se muito comum. A terceirização é muito comum. Hoje a gente tem empresas que oferecem serviços terceirizados. No Brasil a gente tem muitas. Enquanto o Fordismo, por produzir em larga escala a partir da linha de montagem, previa uma produção padronizada, o Toyotismo ele visava uma maior diversificação e customização dos produtos, ou seja, produz-se menos quantidade e com uma variedade maior. A estratégia, né, é produzir seguindo as demandas dos mercados consumidores de entrada de matéria-prima, ou seja, uma produção sem estoque, muito diferente daquela que ocorria no Fordismo, produção em massa, lembra? Com a produção, né, mais enxuta, digamos assim. Trata-se do método que a gente chama de just in time, né, ou no momento certo. Essas mudanças exigem cada vez mais um trabalhador qualificado, conhecedor dos processos produtivos e das novas tecnologias. Essa automação nas fábricas ela desloca boa parte dos operários da produção, realocando eles em setores de prestação de serviço, pesquisa, desenvolvimento científico. Com isso, quanto menos qualificado for o trabalhador, menor é a chance dele permanecer nesse sistema. É o que acontece com milhares, né, milhões de trabalhadores pelo mundo e no Brasil especificamente. A gente tem aqui, se caracteriza por uma mão de obra que não é das mais qualificadas do mundo. Isso infelizmente acontece, principalmente nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. Então no toyotismo entende-se que a eficácia do trabalhador em qualquer etapa da produção ela garante a eficiência de todo o sistema produtivo. Por isso a gestão integrada ganha tanta importância nesse modelo. Tá certo? Então, pessoal, finalizamos aqui esse terceiro episódio, que a gente falou aqui do processo industrial no mundo. Primeiro lá atrás, segundo momento e agora o terceiro momento, a terceira revolução industrial. Espero que ouvindo esses 3 últimos episódios, vocês consigam ter um panorama mais amplo, do processo industrial no mundo. E, como sempre, eu peço o feedback de vocês, peço os comentários, peço ajuda mesmo para que vocês tragam para a gente sempre mais possibilidades. Um abraço a todos e até o próximo episódio.